DRE, demonstração de resultados do exercício. A gente então está aqui trazendo um caso real para a gente discutir, que é o que muito empresário passa. O empresário, a gente chamou essa empresa de empresário solitário limitada. É você que está sozinho ali na gestão para tomar as decisões e fica super pressionada para poder tomar a decisão certa na hora certa. E aí, no meu caso aqui, eu trouxe uma empresa, trazendo a mesma estrutura de DRE que a gente já falou e já montou um exercício, uma empresa que vende 1.200 unidades a R$200 e, portanto, tem um faturamento de 240 mil, é preço vezes quantidade, 240 mil, paga um imposto de 15%, 15% de 240 mil dá 36 mil reais, então 240 mil menos 36 mil, a gente tem uma receita líquida de 204 mil. Eu acredito que vocês estejam acompanhando, a gente está fazendo exatamente a mesma sequência de antes. Uma empresa que vende por R$200 a unidade, mas ela teve um custo de 120, sendo 110 com produto, 5 com a embalagem, mais 5 com o frete com o seguro. Portanto, se a gente pegar os 110 do produto vezes 1.200 produtos, então, 1.200 unidades, então 132 mil reais é o custo com produto, mais 6 mil com embalagem, mais 6 mil com frete seguro. A gente então tem um custo variável, além, é claro, da comissão, que também é variável, de 3% em cima do faturamento bruto de 240, então mais comissão de 7.200. Se eu pegar os 7.200 mais os 144, que são os outros custos variáveis, então eu tenho um total aí de 151.200. Se eu pegar a receita menos imposto, menos esses custos variáveis, olha que legal, eu tenho uma margem de contribuição de R$52.800. E essa nossa empresa tem um custo fixo entre pessoal, instalações, depreciação, despesas administrativas, financeiras e comerciais, uma despesa fixa de R$36.500. Uma margem de contribuição de R$52.800, pagando uma despesa fixa de R$36.500, a gente tem um resultado operacional ou um lucro operacional de R$16.300. Sobre o faturamento bruto de 240, a gente tem uma lucratividade de 6,8%. Como a gente viu, lucratividade é o resultado líquido, a última linha já é o lucro líquido sobre o faturamento bruto. Então a gente tem uma lucratividade de 6,8%. Quero trazer aqui para vocês uma provocação, que é o que acontece só sempre com o empresário. O empresário vê que aquele resultado de 16.300 não paga a sua retirada, não paga a sua distribuição, o seu gasto pessoal. 6,8% é muito pouco de lucratividade para aquele segmento. A gente está falando aqui de uma lucratividade, por exemplo, só para vocês terem uma ideia se é bom ou não, inclusive para o negócio de vocês, uma lucratividade de uma distribuidora, de um supermercado, de um hipermercado, uma distribuidora de roupa, distribuidora de alimentos, de bebidas alcoólicas, enfim, distribuição tem aí uma lucratividade baixa, às vezes 1,5%, 2%, 3%. Aí a gente vai para a indústria, que tem que ter uma lucratividade esperada aí de 10%, 12%. A gente vai para comércio, 12%, 15% é o que se espera de lucratividade. E serviço, a gente já espera algo acima de 20%. Acima de 22%, 25%. Às vezes chega a 30%, 35% a lucratividade de serviço. Mas é porque serviço tem um limite de horas trabalhadas. Diferente de distribuidora que é giro de produto. Quanto mais girar, maior é o faturamento, mesmo que se ganhe pouco em cima de cada um. Vamos dizer que a gente não considere que o nosso resultado de 16 mil seja legal e que a nossa lucratividade também de 6,8 seja adequada. E aí eu trago uma provocação para vocês. O que vocês acham que seria o ideal? A gente abaixar o preço para aumentar mais a quantidade, visando, logicamente, o aumento do resultado, ou aumentando o preço, e aí a gente provavelmente vai perder as vendas. E eu vou dizer para vocês que, lógico que não é assim, mas na nossa simulação eu estou trazendo este exemplo, onde se você
abaixar o preço em 20%, a gente vai aumentar a quantidade vendida em 20%, ou se eu aumentar o meu preço em 20%, porque de repente eu considero que essa é a melhor opção, eu vou dizer que vocês vão perder 20% dos clientes de vocês. Né? Lógico que não é assim, porque eu posso aumentar o meu preço em 20% e perder 50% dos meus clientes, ou eu posso simplesmente aumentar o meu preço em 10% e não perder nenhum cliente. Então, cada negócio é um negócio, mas no nosso exemplo aqui, para ficar bastante simples, aumento o meu preço em 20% e eu perco 20% dos clientes, ou eu reduzo o preço em 20% e ganho 20% mais de clientes. Eu vou dizer para vocês que a maioria dos empresários me responde que para melhorar resultado deveria vender mais, e para vender mais eu deveria então abaixar o meu preço de venda. E se a gente então já começar a simular isso, se eu baixar meu preço de venda, se eu baixar o meu preço de venda em 20%, eu então saio de 200 para 160 reais, o preço final. Eu vou dizer que legal, você vai então vender 20% a mais, eu vou colocar aqui, 1,2 a mais sobre o número que eu já tinha, de 1.200. Portanto, a gente vai passar de 1.200 unidades para 1.440 e eu vou sair do preço de 200 para 160. E olha o que aconteceu com a nossa receita. A gente saiu de 240 mil para 230 e 400. Uma boa notícia, 15% que eu tenho que recolher de imposto. Como o meu faturamento é menor, o imposto agora a ser recolhido é menor, o que me gera uma receita alíquota menor, de 195.840. O meu custo variável, que era de R$ 120 a unidade, e permanece, porque o meu fornecedor me cobra os mesmos 120. Né? Eu que quis reduzir meu preço de venda, o fornecedor não está nem aí para mim. Então, a não ser que eu negocie primeiro com ele, mas se não, o problema é só meu. E aí, se eu pegar 120 vezes, agora não é mais 1.200 unidades, é 1.440 unidades. Portanto, eu tenho um custo de variável, né, com fornecedores maior, passando de 144 para 172. Eu tenho uma comissão que cai porque meu faturamento bruto caiu, então eu pago menos comissão. Eu acho que a tua equipe não vai ficar nada satisfeita porque está vendendo muito mais, né? E está recebendo menos de comissão. De qualquer maneira, o custo variável passou de 151.200 para 179.712. Se eu pegar a receita líquida e tirar o custo variável, eu tenho uma margem de contribuição de 16.128, quando antes era de 52.800, para pagar uma despesa fixa de 36.500 e, portanto, o resultado que já não era bom de 16.300 passa a ser péssimo, de 20.372 negativo, ou 8,8% de lucratividade, mas agora negativa, né? Péssimo, péssimo. Então, eu ter tido a brilhante ideia de ter reduzido o meu preço, imaginando que eu ia vender mais, e neste caso eu até consegui vender mais mesmo, mas eu tive um faturamento e um custo, o pior aqui foi o custo variável, que foi muito mais alto e, portanto, comeu toda a minha margem de contribuição. Olha, se a gente tivesse feito a outra medida, né? Aqui eu teria aumentado o meu preço em 20%, saído de 200 para 240, e eu tinha dito que você ia perder aqui algumas vendas, alguns clientes, mas tudo bem. Ó, se a gente fizesse isso mesmo, a gente teria saído de 1.200 vendas para 960, perdi 20%. Eu aumentei meu preço em 20%, portanto, meu faturamento ficou parecido, né? Ou melhor, ficou igual à minha segunda simulação ali. O imposto, então, 15% é o mesmo. A receita líquida é a mesma. Olha o nosso custo variável para onde foi. Os R$ 120 a unidade, mas agora não é mais 1.200 boletos, nem 1.440, foi de 960 só. Então, 120 vezes 960
caiu para 115.200, eu tenho muito menos boleto a pagar, fornecedor a pagar, e, portanto, mesmo que a comissão seja menor, como foi no caso anterior, eu tenho aí de custos variáveis R$ 122.112 e não R$ 179.000. Bom, tirando a receita líquida menos os custos variáveis, eu tenho agora uma margem de contribuição de R$ 73.728, muito maior, e maior do que o nosso caso original. Pagando despesa fixa, me sobra 37.000 ou 16,2% de lucratividade. R$ 37.000 de lucro ou 16,2% de lucratividade. Olha, a gente, na verdade, nem mexeu na despesa fixa, onde, nesse segundo caso, eu teria trabalhado muito mais, teria vendido muito mais, e talvez eu até teria que ter colocado mais gente aqui para segurar as pontas, na área comercial, no financeiro, enfim. Mas eu nem mexi. E nesse nosso terceira coluna, terceiro caso, talvez vendendo menos, né? Menos quantidade, enfim, menos gente para cobrar, menos gente para ligar, menos gente para atender, menos gente para fazer o pós-venda. Eu ainda assim poderia reduzir alguma coisa a minha despesa fixa, mas nem é o caso. Então, a gente está vendo aqui que em alguns momentos só reduzir preço, só querer competir nessa agressividade nem sempre é o melhor dos mundos. O nosso caso aqui não foi. Eu queria só voltar a um conceito ainda que a gente está aqui na planilha. Eu peguei a margem de contribuição, no primeiro caso, de 52.800, e só relembrando, margem de contribuição é faturamento menos impostos, menos o custo variável. Eu peguei a margem de contribuição, dividi pelos 1.200 unidades e eu tive, então, que cada unidade vendida me trouxe R$ 44 para ajudar a pagar as despesas fixas. O nosso caso aqui, se eu pegar os 16.128 que me gerou de margem de contribuição e dividir pela nova quantidade de 1.440 unidades, olha que coisa, ele está me gerando só R$ 11,20. Cada unidade vai contribuir não mais com 44, mas só R$ 11,20. E se a gente pegar, então, o nosso último caso, 73.728 e dividir por 960, neste caso, a gente tem aqui que ele está contribuindo com R$ 76,80 cada unidade. É fantástico isso e portanto, a gente vê como uma tomada de decisão errada, né, no caso, baixar preço, pode comprometer, e nesse nosso caso, comprometeu muito o nosso resultado e às vezes até a nossa empresa. Agora a gente já viu o que é um DRE, como é que se estrutura um DRE, como é que a gente faz aqueles recortes de fixo e variável. A gente passou por análise vertical, que é o quanto cada categoria de despesa representa sobre o faturamento. Imposto 15%, 12%, 8%, a folha em 12%, em 15%, 20%. É legal a gente ter isso e é importante. Eu vou te dizer uma coisa, se você ficou com alguma dúvida, volta e assiste de novo. O DRE é o primeiro passo, inclusive na consultoria, é por onde a gente costuma começar a análise de qualquer empresa. É por onde a gente faz o primeiro olhar e do DRE a gente vai tirar várias informações que vão te servir para olhar, inclusive precificação, que é o nosso próximo tema. É na precificação que a gente precisa estar munido, precisa estar alimentado com informações com percentuais que vem do DRE. Do DRE que a gente também vai olhar como é que eu planejo, como é que eu faço o planejamento orçamentário para a minha empresa, para os próximos meses, para o próximo ano. Então, o DRE é fundamental. Não deixa passar nenhum conceito. Se ficou alguma dúvida, volta, assiste de novo, reveja o exercício prático que a gente fez. Aliás, os exercícios práticos que a gente fez, porque levando esse conceito você vai ficar craque para precificar, para encontrar margem de contribuição de tudo que você vende, produto ou serviço, para olhar se a tua despesa fixa está muito pesada, se você pode vender mais, se você tem ociosidade ou não, se você tem uma lucratividade compatível com o seu segmento, enfim, é o DRE.
não deixa de fazer.